começar o nosso Cidade Alerta, tem como colocar a imagem da mãe que eu vou dividir com vocês essa história? Olha só o que acontece. Todos os dias eu peço aqui para que as pessoas entrem em contato com a gente pelo WhatsApp. Ontem falávamos bastante sobre o caso Wesley, né? É o garoto de 13 anos que sumiu, desapareceu, desde anteontem, ontem, e as pessoas começam a mandar mensagens e a gente vai descobrindo muitas histórias. Essa mãe que você está vendo aqui, essa mãe, ela está sentindo na pele o que a Camila, a mãe do Wesley, está sentindo. Só que tem uma diferença. Essa mulher que você vê na imagem, ela está há praticamente 16 anos esperando o filho dela. E por coincidência nas histórias, o filho dessa senhora que você vê na imagem, aqui você tem ele fazendo uma pose, uma foto bacana, né, se divertindo, e no outro você tem a mãe já num semblante preocupada, um semblante de pessoa preocupada e a foto do garoto. Porque quando esse garoto, David Antunes Alves, tinha 14 anos, ele fez exatamente o que Wesley fez. Simplesmente saiu de casa. A mãe também pensou que o garoto, de repente, pudesse ficar um dia, 2, 3. E era uma preocupação, porque imagina, um garoto de 14 anos, um adolescente naquela época, sair de casa na cidade de Franca. Isso eu estou falando em 2004, hein? 2004 aconteceu isso. E a mãe, todo dia, na esperança. Essa mãe fez a mesma coisa que a mãe do Wesley está fazendo, que os pais do Wesley estão fazendo. Essa mãe que você vê no vídeo também viajou para cidades vizinhas. Essa mãe também ficou sem dormir. Essa mãe também procurou a imprensa, também procurou a polícia, correu para um lado, correu para o outro, recebia informações, ia checar. Tudo isso na tentativa de encontrar o filho dela. Bom, o fato é que isso aconteceu em 2004. E até hoje, 16 anos depois, ela ainda tem esperança de encontrar o filho. Espera aí, Pagliani. Você está me falando que esse garotinho aí, naquela época, com 14 anos, em 2004, saiu de casa e não voltou mais? Exatamente. Exatamente isso que você ouviu. A gente não pode dizer que a história do Wesley vai seguir a mesma história dessa mãe, mas é uma preocupação, porque algumas coincidências existem. As idades são praticamente a mesma. Tomara, gente, tomara que Deus nos ajude, que a polícia consiga investigar, que você em casa consiga também nos auxiliar para a gente encontrar o Wesley. Para Camila, a mãe desse adolescente de 13 anos que nós estamos procurando, não passe o que essa mãe que você está vendo na imagem tem passado por anos e anos. Nós fomos até a casa dela, porque ela também mandou uma mensagem para o WhatsApp aqui da Record TV e ela relatou, emocionada, a história. Pagliani, eu torço muito para que a Camila consiga encontrar o filho dela, Wesley, porque eu tenho uma história parecida. O meu filho desapareceu em 2004 e 16 anos depois eu ainda continuo procurando na esperança de encontrar. Olha que história emocionante que eu divido com vocês no nosso Cidade Alerta nessa quarta-feira. A reportagem está no ponto e você vai conhecer melhor a história dessa mãe guerreira que procura pelo filho. Põe no ar. O David desapareceu dia 22 de março de 2004. Faz 16 anos, 7 meses e 2 dias que ele sumiu e nunca mais tive notícia. Desde março de 2004 que a vida da dona Teresa nunca mais foi a mesma. Ela sentiu o coração sair do compasso quando chegou em casa e não encontrou o filho, na época com 14 anos. Aquele dia eu estava trabalhando, que eu sempre trabalhei em fábrica de calçado. E eu cheguei à tarde do serviço procurando por ele e ele não estava. E não era normal ele da 1h da tarde até às 5 da tarde sem aparecer em casa, que ele sempre estava aqui por perto, com as crianças, brincando por aqui mesmo. Aí eu já estranhei o motivo dele não estar em casa. E já comecei a procurar
nos coleguinhas, nos parentes, nos vizinhos, e não tive notícia nenhuma dele. A saudade que rasga o peito, ela tenta amenizar olhando as fotos da infância alegre do filho. Mas, por algum motivo, na tarde do dia 22, o David saiu de casa para nunca mais voltar. Nós nunca tivemos nenhuma discussão, nenhum problema, nada, nada. Ele era um filho excelente, obediente, estudante. Nunca tive problema com ele. Então, não sei explicar o que pode ter acontecido. A história da dona Teresa se confunde com a da família do adolescente Wesley. O caso ganhou repercussão nacional. O jovem que na tarde do dia 28 de agosto saiu de casa e nunca mais voltou. Se passaram quase 30 dias. Os pais do adolescente já percorreram dezenas de cidades. Recebem diariamente informações inconsistentes. Um trabalho que desafia até mesmo as autoridades. Mas até agora nenhuma pista que realmente leve ao paradeiro do jovem. Dias de angústia que dona Teresa conhece bem de perto. Eu sinto o que a mãe daquele menino está sentindo. Eu sei o que ela está passando. E essa correria de vai aqui, vai ali, eu passei por tudo isso. Todas essas cidades que ela está percorrendo, eu percorri. Fiz todos esses caminhos. Infelizmente, no meu caso, não houve resposta. Eu peço, sinceramente, eu rezo todos os dias para que ela tenha resposta, para ela não viver o luto constante que eu vivo, porque é muito difícil. Só quem passa que sabe. Porque, às vezes, tem pessoa que fala, eu sei que você está passando, eu falo, não sabe. Você imagina saber, mas só quem passa que sabe. Desde o dia em que o David saiu de casa e nunca mais voltou, a dona Teresa não se desfez de nada do garoto. Até hoje, ela guarda as roupas que ele tinha. Do jeitinho que ele deixou, estão aqui, ó, peça por peça. É uma forma de ela manter a lembrança do filho e também matar a saudade. 16 anos se passaram e David segue na lista de crianças e adolescentes desaparecidos no Brasil. E Teresa, hoje com 61 anos, é um exemplo entre muitas mães que ainda nutrem esperanças de encontrar um filho que sumiu. Para famílias como da dona Teresa, pouco importa se o calendário denuncia a passagem de 1, 10 ou 20 anos. Não há marca no tempo capaz de fazê-la parar de procurar. Ela nem sabe quantos quilômetros percorreu, quantas cidades visitou, em quantas portas bateu ou quantos cartazes segurou. A busca por um filho é ininterrupta, assim como a dor da ausência. Eu tenho esperança, e é o que me mantém viva, é a esperança de poder encontrar ele, ou pelo menos saber o que houve com ele. Porque o dia que eu deixar de ter esperança, aí eu já não vou ter força mais para continuar. Então, eu vivo na esperança de encontrar ele um dia. Que mata, gente, é lógico, a saudade dói. Mas a falta de notícia mata. Então, é isso aqui que mata, porque você não sabe se foi por conta, se foi levado, ou o que aconteceu. Então, é a falta de notícia que mata a gente aos poucos. Só esse ano, em Franca, 143 pessoas desapareceram. 49 ainda não foram encontradas. Uma delas, Wesley. Mas para a dona Teresa, que nunca perdeu as esperanças, ela deixa um recado para a família do adolescente. Que ela não perca a fé, não perca a esperança, porque eu, apesar desses anos todos, nessa luta, nessa busca pelo meu filho, eu não perdi a fé, eu não perco a esperança. Então, para que ela continue procurando, buscando e tendo fé, tendo esperança, que pode ser que a história dela seja diferente que a minha, né? E para o filho, que hoje estaria com 30 anos, essa guerreira também deixa uma mensagem. Eu queria muito, mas muito que ele voltasse. Que eu vivo para isso, para ver ele voltar para casa. É para isso que eu vivo. Então, é que nem eu já te disse, se pelo menos me ligasse, sabe? Para dizer, tô aqui, tô bem, já formei uma família, sei lá, não quero voltar. Para mim seria o suficiente. Porque a saudade dói, mas dói muito, é profunda.
Só que a falta de notícia é bem pior. A falta de notícia acaba com a gente. Vocês viram isso, gente? O que eu estou querendo dizer e colocar no ar uma reportagem como essa é que tem mães que passaram pelo que a Camila está passando e muitas delas, como é o caso dessa, com uma história muito pior, porque se passaram 16 anos e pessoas que não se conhecem, mães que não se conhecem, mas que sentem a dor e que mesmo assim distantes, sem conhecer a família do Wesley, se prontificaram a gravar uma entrevista para dizer o seguinte: não percam as esperanças. Eu não estou dizendo com uma reportagem como essa que o garoto Wesley, né, a dona Tereza aí que está procurando o filho dela há 16 anos, que o Wesley vai ficar 16, 10, 15 anos. Não queremos isso. Mas o que eu estou querendo mostrar é que coração de mãe não desiste. E sensibilizando vocês que me ajudem a encontrar esse garoto Wesley. São duas histórias emocionantes que a gente traz no nosso Cidade Alerta. Me dá o Rafael Ribeiro, primeiro para eu falar com ele a respeito dessa reportagem que ele fez com a dona Tereza. Você imagina um coração de mãe, hein, ô Ribeiro? Nessa expectativa, ela se sensibilizou, ela se viu exatamente na mesma situação que a Camila, que é a mãe do Wesley, e mesmo assim vem num pedido ainda de ajuda para tentar localizar o filho dela 16 anos depois e ainda conseguir dar força para uma mãe que passa por uma situação como ela passou. Exatamente, Pagliani. Boa noite a você e a todos que acompanham o Cidade Alerta Interior. Sabe, Pagliani, que eu conversando com a dona Tereza e ela me disse que na época, quando o filho dela desapareceu, lá em 2004, eu não sei se por causa das circunstâncias ou da forma como a imprensa talvez trabalhava na época, mas não deram muita importância para o caso dela. E ela falou pouco da história dela para qualquer órgão de imprensa até hoje, viu, Pagliani? E aí acompanhando, né, o Cidade Alerta e a programação da Record TV, que inclusive ela acompanha diariamente, ela se sentiu tocada, mandou mensagem para a gente e disse que queria contar a história dela. E você tocou num ponto importante. Não é para dizer que o garoto Wesley talvez vai ficar 16 anos desaparecido, ou mais ou menos, mas o ponto mais importante é a questão da fé. E é a mensagem que a dona Tereza deixou com essa história que ela contou agora para todo o Brasil. Que a mãe do Wesley, a Camila e os pais e os familiares nunca percam a fé. Porque 16 anos depois, Pagliani, ela ainda tem esperança de encontrar o filho que sumiu com 14 e hoje teria por volta de 30 anos de idade. Ela faz parte, viu, Pagliani, daquela ONG Mães da Sé. Todo ano, praticamente, ela vai até São Paulo e segura cartazes e faz campanhas ali para tentar encontrar não só o filho dela, mas para ajudar outras mães também a encontrar parentes desaparecidos. Olha só, Pagliani, conversando com a dona Tereza, a gente começa a mudar muitos conceitos, viu? Porque ela realmente é uma guerreira. Não tem como não se emocionar com a história dela, com a forma que ela contou, inclusive ela fala muito bem, né? Ela contou muito bem a história e é muito semelhante à história do Wesley. Você vê, ó, era um garoto de 14 anos que gostava de estudar, não tinha problema nenhum com familiar ou com amigos, não era envolvido com coisas erradas, com crime. Se dava bem com o pai, que infelizmente faleceu o ano passado, e a dona Tereza ressaltou muito bem que ele acabou falecendo sem saber o paradeiro do filho. Inclusive o marido e o filho se davam muito bem na época em que o David desapareceu. Então, assim, era um garoto normal, feliz. Ela disse que no dia anterior que o David desapareceu, eles brincaram, correram pela avenida ali no bairro. Então, assim, são histórias muito semelhantes. O Wesley também, né, um garoto normal que gostava de estudar, se dava bem com todo mundo, tinha amigos e de repente desaparece para não voltar mais. Então é aquela pergunta, né, o motivo, o porquê que isso aconteceu, né, Pagliani? Já aproveitando que você está comigo, resumidamente, assim,
Tem alguma notícia do Wesley? Porque a gente não desiste. Vai ser o caso da dona Tereza, vai ser o caso do Wesley, da dona Camila, né, procurando o Wesley. Tem algum avanço? Todo dia nós vamos tentar buscar alguma informação nova, ô Ribeiro. Não, Pagliani, infelizmente não, viu? Eu conversei com o delegado, o doutor Eduardo Lopes Bonfim, né, que está à frente aí dessas investigações. Infelizmente não tem nenhuma informação nova, nenhuma pista que possa levar até o Wesley, viu? Os pais mantêm aí focados, né, nessa questão de encontrar o filho. Tem grupos de aplicativos de mensagens, né? A toda hora chega mensagens de pessoas que possam ter visto, mas são muitas informações inconsistentes, Pagliani. São muitas pistas que não levam a lugar nenhum, né? Então, a família continua, está aqui em Franca hoje, não viajou, pelo que a gente sabe, para nenhuma cidade aqui da região, estão focados mesmo aqui na cidade, e o pessoal aqui da DIG de Franca sempre em contato com os investigadores também da DIG de Ribeirão Preto, né, que foi a informação até agora mais realista que a polícia chegou, foi da passagem do adolescente Wesley por Ribeirão Preto, depois que ele teria pego uma carona de van de Serrana até Ribeirão. Então, os policiais aí de Ribeirão Preto também seguem nas buscas e nas investigações para tentar encontrar o adolescente. Pagliani, eu volto com você. A gente espera que tudo seja resolvido o quanto antes, né, gente? Muitas pessoas perguntam, a gente recebe mensagens no nosso WhatsApp, a dona Tereza foi uma que mandou mensagem, como tantas outras mães, e pode sempre contar com o nosso Cidade Alerta. O WhatsApp está aqui, ó. São histórias que a gente tem que contar para tentar buscar ajuda a todas as pessoas, cobrar as autoridades, enfim. E esse garoto que você vê ao meu lado aqui, que é o Wesley, esse garoto a gente precisa encontrar e eu preciso muito da sua ajuda para isso. A gente vai mantendo vocês atualizados.